Ao vivo! Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Muito bem, tamo junto aí. Mais uma vez vamos esperar as pessoas entrarem. Mas não muito. Vocês sabem. Aqui não tem muita conversa fiada não. O bicho pega. O bicho pega. Vamos lá, estamos informando seus seguidores de que você iniciou um vídeo ao vivo. Vamos ver quem vai entrar hoje na nossa live número 45. Live número 45. Muito bem, muito bem. Começamos o último mês de lives, olha que legal. Temos live 45, 46, 47 e 48. Fechamos um ano de live. Meu irmão, não tô nem acreditando nisso, bicho. Não tô nem acreditando, é massa demais, né? Sejam bem-vindos aí, Berg, Gilberto. Porra, tô nem acreditando, cara. A gente começou exatamente em outubro do ano passado. Aí teve um mês que eu não fiz, porque eu me cirurgiei. E, porra, tamo aí. A gente, na verdade, a gente já fechou um ano de trabalho aqui no Instagram, né? Mas um ano de trabalho é diferente de um ano de live. Então aqui realmente vai ser um ano de live. Na live número 48 nós vamos matar 12 meses de live. São 4 por mês, 12 meses de live. Caralho, que massa, meu irmão. O tema de hoje é sobre um dos arquétipos que nós estudamos na mentoria espartana, que é o arquétipo do kamikaze. Aconteceram umas coisas muito interessantes essa semana, semana passada. Eu tava em Mossoró. E aí, cara, em Mossoró eu fui o kamikaze, né? E assim, os arquétipos existem. Como nós já estudamos aqui em outras lives, os arquétipos existem porque nós criamos personagens ao longo da vida da gente. E o problema é quando esses personagens tomam conta realmente da gente no trabalho. E aí eu descrevi para vocês 4 arquétipos, que era o arquétipo do bruto. Foi um arquétipo que já existiu muito tempo. Hoje ainda existe. O ambiente de cozinha ainda é muito tóxico e ainda tem muita gente bruta, né? Muita gente com raiva o tempo todo, que grita, que esperneia, que xinga, que isso e que aquilo, e isso é terrível. Tem o arquétipo do brother, o brother queridão, amigo de todo mundo, que vive para ser gente boa e acredita que ser gente boa engaja as pessoas com os processos. Não engaja porra nenhuma. E o cara é, inclusive, facilmente manipulável pela equipe, porque o cara acaba cedendo demais. O cara é consensual, permissivo, então só dá merda, né? Aí tem o arquétipo do mestre dos magos. O mestre dos magos é o cara que desaparece. É o cara que evita confronto, fala que dá autonomia pro time, né? Esse é o discurso do mestre dos magos, que ele dá autonomia pro time, mas no final das contas ele tá só escondendo a sua falta de capacidade de confrontar as pessoas. Esse é o mestre dos magos, então ele se esconde. E finalmente, o mais comum e mais importante hoje em dia, seja bem-vindo Léo, seja bem-vindo Azenildo, grande Azê! Azê, eu vi que você voltou nessa mentoria aqui, você é o kamikaze falado, né, meu filho? É nada, pode já ter sido, mas hoje não é mais não. Marcela, seja bem-vinda, minha filha. Espero que o robozinho que eu rodei para você já tenha gerado algum resultado. Outro dia eu rodei o robô de funil de vagas pro Andrew, aluno meu da mentoria. Em meia hora ele estava com a entrevista marcada. Mas ele é bravo, viu? Ele foi para cima. Espero que você também tenha feito algumas ligações e tenha conseguido. E aí chegamos no arquétipo kamikaze. Eita danado. O arquétipo do kamikaze. Joga nos meus peitos. Deixa que eu resolvo. Vixe, esse só se tora. É terrível a situação desse cara. Porque depois de um tempo o corpo cobra, a mente cobra, e o cara não tem mais o que fazer, porque ele vestiu esse personagem durante tanto tempo que a única forma que ele conhece de ser brabo é essa.
Diga aí. E de mostrar que é bravo é essa, né? Então o kamikaze, ele realmente só se tora, meu irmão. Todo mundo aí só se tora. Primeiro, qualquer personagem que você construa que dure muito tempo na sua vida, assumindo suas funções aí, atribuições, ele acaba se torando no tempo, por algum motivo. E assim, os personagens eles são importantes, sabe? Mas o ideal é que você seja todos eles, cada um a seu tempo, e que também seja você mesmo. Ou seja, por exemplo, no sprint de transformação, você tem que ser o kamikaze, não tem outra forma de fazer um sprint de transformação. Mas o sprint de transformação ele tem tempo, né? 21 dias. Então assim, na live de hoje, a live número 45, nós vamos fazer isso. Inclusive quero fazer um primeiro convite para vocês, porque assim, eu estou muito feliz e orgulhoso de que a gente vai fechar 12 meses de live, né? 45, 46, 47, 48. Olha só, seja bem-vindo aí, Domingas, Hélio. Olha só, são 48 lives, a gente vai fechar 12 meses de live, um ano fechado. E eu estou muito feliz e orgulhoso e eu preparei um evento especial. Na 48 a live vai ser um pouco diferente. Eu vou lançar uma novidade na live número 48. E vou falar sobre isso algumas vezes aqui com vocês, porque eu realmente quero trazer vocês para dentro desse meu mundo, certo? Então na live 48 nós vamos fazer uma munganga. E eu quero que vocês estejam por aqui. Então nós vamos falar esse tempo todo sobre isso. Hoje e na live 46, na live 47 eu vou dando pistas e dicas do que vai acontecer aí na live 48, que realmente vem novidade bacana aí para vocês, tá certo? Bom, eu vou falar sobre isso mais tarde, mas eu quero dizer para vocês então, quero ler o nosso texto inicial. Esse texto que eu faço sempre com muito carinho, que eu faço da minha cabeça, que eu não uso inteligência artificial, para vocês, e eu deixei ele preparadíssimo aqui. E vamos lá para ele, para poder começar a nossa live de hoje. Sou kamikaze! Sou kamikaze! Existe saída? Então vamos lá. Na cozinha, muitos confundem bravura e suicídio silencioso. O kamikaze é aquele que chama tudo para os peitos, que normaliza hora extra sem propósito, carrega sozinho a operação e acredita que sacrificar a própria saúde é prova de lealdade. Mas não é. É só normalização da desgraça. Não existe dilema moral quando a equação é empresa sem estrutura versus a sua vida. O preço que você paga não é só físico, é mental, relacional, é a carreira inteira indo embora em nome de um reconhecimento que nunca chega. A saída existe, mas não é romântica. É aprender a colocar limite, negociar com clareza, transformar a sprint em processo com prazo, conversar de igual para igual com outros chefes e principalmente parar de se enganar achando que aguentar tudo vai te levar ao respeito, mas não vai. Respeito nasce de resultado com consistência, não de sacrificar o corpo como se fosse combustível descartável. A pergunta que fica é simples. Você quer ser lembrado como o brabo que morreu cedo ou como o líder que aprendeu a ser rápido, assertivo, inteiro, brabo, sem normalizar a desgraça? Eita, que pancada, rapaz! Que pancada, meu Deus! Vamos embora. Vamos começar a brincadeira aqui, que hoje eu estou virado no giraia. Hoje eu vou mostrar para vocês exatamente esse arquétipo, gente. Porque que o kamikaze, ele não é um herói. Na verdade, o kamikaze é uma grande armadilha. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai sair dessa armadilha sem perder a brabeza. Porque ninguém romantiza nada aqui, eu não permito. Nem a desgraça, nem normaliza a desgraça, mas também não existe romantização do ambiente de cozinha. O ambiente de cozinha é pesado, tem pressão, é tóxico já naturalmente,
você lida com várias horas em pé. Outro dia eu estava numa consultoria dizendo para as meninas o seguinte: elas têm uma rotina relativamente leve. Nessa empresa que elas trabalham, elas têm uma rotina relativamente leve. Mas isso é 12 por 36, meu amigo. Aí eu digo assim, olha, não existe rotina leve de cozinha. Cozinha é exaustivo, ponto. Aqui são poucos pedidos, não sei o que, mas lá, tudo bem, mas são 12 horas em pé, né, velho? 12 horas de pau. Porque se elas não estão fazendo, por mais que elas não precisem correr tanto, mas se elas não estão fazendo prato, elas estão fazendo produção. Fazendo porcionamento, fazendo produção, fazendo congelamento, etiquetando negócio, fazendo limpeza. E nessa brincadeira desses 12 por 36, passam 12 horas em pé, sem tirar de dentro, meu amigo. A pé grande, entendeu? E aí não existe rotina de cozinha fácil não, sabe? A rotina de cozinha mais sossegada que tem, ela é difícil, ela é dura. E aí a gente entra nessa história desse aluno meu, que me confrontou na última mentoria. Tem mentoria amanhã, né? Amanhã tem mentoria, terça-feira. E a última mentoria foi terça-feira passada, eu estava em Mossoró. Eu não dei aula, porque eu não consegui. Foi tão cacete lá em Mossoró, a consultoria lá, que eu não consegui dar aula. Eu só consegui fazer o atendimento individual. E aí o meu primeiro aluno do atendimento individual, na hora que ele entrou, ele já entrou transtornado, irado. Ele estava consternado, ele estava um cachorro raivoso, ele estava espumando pela boca, estava maluco. E dentro desse estado mental dele, ele começou a mentoria desfazendo e denominando outro chefe que é da mesma empresa, que também é meu aluno, por sinal. Não é algo comum, eu não aceito gente do mesmo restaurante dentro da minha mentoria normalmente. Mas eles eram meus alunos, assim, simplesmente foram entrando, e quando eu vi, estavam na mesma empresa. E esse cara chegou, aquele não sei o que mais lá, que nem é chefe. Desse jeito. Nem chefe ele é. Eu digo, mas por que não? Por que ele não é chefe? E eu, muito calmamente, comecei a conduzir a situação, né? Sardécia, minha filha, seja bem-vinda, viu? Eu vi aí você entrando. E aí, cara, eu disse, esse cara nem é chefe. E o cara é chefe. E ele não é só chefe, é um bom chefe. E nessa vida deles, extremamente solitárias, eles acabam não vendo o que um outro faz. E aí isso gera uma série de problemas. Mas o chefe a que eu me refiro, que estava sendo acusado de não ser chefe, é um cara que está vivendo a própria cruz lá. Está sofrendo a sua própria pressão. E entre essas pressões, uma que é extremamente forte é que ele entregue uma gestão melhor. E aí, gestão melhor significa, naturalmente, fazer trabalho burocrático. Trabalho de computador, Então, o que é que acontece nessa brincadeira todinha? O que é que acontece? Quando o cara é visto pelo outro, que é quase 100% operacional, quando ele é visto pelo outro fazendo trabalho de computador, o outro automaticamente começou a interpretar que ele não estava fazendo um bom trabalho e que ele não era chefe, porque vivia quietinho no canto dele na frente de um computador. Primeiro que eu costumo dizer aqui para vocês é o seguinte: chefe na boca do fogão não dá dinheiro para o dono do restaurante. E aí, se ele não dá dinheiro para o dono do restaurante, o processo de construção de autoridade e respeito é nulo. E aí o cara não ganha dinheiro no final, ou seja, nem ele gera dinheiro, nem ganha dinheiro no final das contas, tá? Então, o cara fazendo o trabalho que foi designado para fazer, inclusive porque é meu aluno, e eu disse que você tem que agir assim, assim, assado, cumprindo horário, certo? Organizando o próximo sprint de transformação de 21 dias, que eu vou falar sobre ele aqui também, como saída dessa coisa do kamikaze. E esse cara, vivendo essa situação, o outro, que vive uma situação muito diferente, está no trampo há mais tempo, é de um PDV diferente, um PDV extremamente demandado, e a cozinha dele é demandada por uma cozinha de produção de uma padaria gigante,
de um restaurante que tem 3 turnos, café, almoço e jantar, certo? E ele sendo demandado como cara da produção, mas também que solta almoço, e ele é esse chefe, e ele começou a fazer hora extra, e ele chegando de 6 horas da manhã, saindo de 5 horas da tarde, 6 horas da noite, e ele vivendo essa rotina exaustiva, olhava para o outro que chegava às 7 e saía às 17, e que faziam inclusive trabalho burocrático, trabalho de computador, tudo. Ele começou a olhar para esse cara, que apesar de ser a mesma empresa, são 2 PDVs diferentes, 2 restaurantes diferentes, ele começou a olhar para esse cara e dizer assim: esse cara é um bosta. Esse cara é um bosta. Quando na verdade ele estava investido do arquétipo do kamikaze. E um kamikaze que podia matar ele. Olha que maluco isso. Um kamikaze que podia matar ele. Eu vou explicar para vocês. Recentemente, há 3 meses, esse cara teve uma trombose. Ele desmaiou 2 vezes na cozinha. Ele desmaiou a primeira, foi pro médico, tudo, fez aquele trabalho de UPA, não sei o que, parará. Voltou outro dia, e nesse outro dia que ele retornou para a cozinha, ele desmaiou de novo. E aí que foi diagnosticado o trombo. Você imagina o seguinte, que esse cara já podia ter morrido 2 vezes. Na primeira e na segunda, porque era um trombo. Se fosse pro pulmão, já era. Aí esse cara voltou dessa aventura hospitalar, né? De quase morrer. Fez o primeiro tratamento, que ele chegou a entrar pela perícia. A empresa também deu férias a ele, ou seja, a empresa foi massa demais com ele, deu férias a ele para ele poder se tratar. E quando ele voltou desse tratamento, o trombo está diminuindo, ele está em tratamento ainda. São 6, 7, 8 meses de tratamento. E ele voltou a trabalhar. Quando ele voltou a trabalhar, ele voltou no turno da noite, um turno mais sossegado. Só que aí começaram a acontecer umas coisas dentro da empresa, funcionário que saiu, funcionário faltando, aí trouxeram ele de volta para o turno da manhã, essa foi a primeira missão. Depois ele assumiu a primeira missão, kamikazão, joga no meus peitos, eu sou foda. Pá, vamos agora, porra, tá aqui a missão, tem que fazer isso, porque isso acabou lá na Câmara de Preps, e agora tem que resolver isso aqui. Aí o cara disse, eu faço. Aí começou a chegar mais cedo, aí tá, eu faço, começou a chegar mais tarde, e aí começou essa bola de neve, bola de neve, bola de neve, até que o cortisol dele está novamente no mesmo nível de quando ele teve a trombose, do mesmo jeito e arriscando a vida. Aí ao invés de ele chegar na mentoria e dizer assim, chefe, eu tô com um problema muito sério, eu não sei como fazer para controlar esse meu ímpeto do kamikaze, do arquétipo do kamikaze, controlar esse meu ímpeto de chamar para mim a responsabilidade. E isso está me prejudicando, minha saúde é capaz de eu bater as botas, porque o meu trombo ainda está aqui, ele não desapareceu, em algum momento ele pode chegar nos meus pulmões e eu ir embora. Não, ao invés disso, ele normalizou a desgraça que está a vida dele e apontou o dedo para o outro. O outro é um bosta. O outro chefe que está lá no computador é um merda. Nem chefe ele é. E eu, com muita calma, fui conduzindo a nossa conversa para tentar despertar nele. A ideia não era dizer a ele, a ideia era que ele entendesse. E ele entendeu. Primeiro eu expliquei toda a situação que estava existindo em torno do outro. E eu disse a ele, cara, cada um carrega a sua cruz. A sua cruz está sendo essa. Sim, e ele me fez uma pergunta maravilhosa. Maravilhosa. E essa pergunta é a pergunta-chave que eu vou fazer aqui. Muitos de vocês vão se reconhecer na hora. Na hora que eu disser a pergunta, vocês vão olhar para dentro de si. E vocês vão se reconhecer imediatamente. A pergunta que ele fez foi assim, ó. Chefe, quer dizer que eu vou abandonar a missão e deixar todo mundo na laranjada?
Ao invés de ele me pedir ajuda para resolver essa equação, ele se colocou como existindo um dilema moral. Existe um dilema moral aqui. Era o que ele entendia. Entendia que existia um dilema moral. Chefe, eu vou abandonar a missão e deixar todo mundo na laranjada? E a minha resposta assim para ele, ó. Cheguei para ele e disse assim: cara, se você está me perguntando se as opções são não abandonar a missão, não abandonar a missão e não deixar ninguém na laranjada e arriscar perder a sua vida, a resposta é sim. É automática. Abandona a missão e deixa todo mundo na laranjada. Porque nada é mais importante do que a sua vida. Se você perder a sua vida amanhã, tá todo mundo na laranjada do mesmo jeito. Só que você não está mais aqui. E eles vão resolver a laranjada. Em algum momento, a laranjada será resolvida. Mas você não estará mais aqui. Então a resposta é sim. E sequer existe um dilema moral aqui. Não existe dilema moral. A resposta é sim. E a sua missão é chegar no RH amanhã e dizer isso. A sua missão é chamar a sua gestora e dizer que ela não pode colocar esse tipo de pressão em você porque você é doente. E que as coisas têm que se resolver de uma forma diferente. E não com a sua vida. Grande Juan, boa noite, meu amigo. Oh, rapaz, coisa boa. Também, meu amigo, também. Vou bater um papo sobre a luta de Popó e Wander, né? Ei, então vamos voltar aqui. Então, vejam onde chegamos. Vejam onde chegamos. Seja bem-vindo, Jack. Jack é outro aluno. Que bom que você está por aqui. Então, vejam onde chegamos. Nós estamos comparando o que para ele era um grande dilema moral, que era abandonar a missão e deixar todo mundo na laranjada. Olha, tá ali outro aluno. Rapaz, hoje está demais aqui. O pessoal está chegando com força. Abandonar a missão e deixar a empresa na laranjada, ou arriscar perder a vida porque é doente e podia acontecer a qualquer momento. Não tem dilema moral. Não existe. Só existe na cabeça de vocês. Aí na cabeça de vocês sim, existe dilema moral, mas não existe. Isso é coisa de kamikaze. E vocês precisam abandonar esse arquétipo. Esse arquétipo ele passa a fazer parte de vocês de um jeito que vocês não conseguem sair dele, mesmo nas piores situações da vida de vocês. Não sem ajuda. Mas eu estou aqui para ajudar e hoje eu vou entregar uma forma, um protocolo, ações que vocês precisam fazer na vida de vocês para sair dessa roubada, dessa laranjada que é o arquétipo do kamikaze. E vocês deixam o kamikaze para usar na hora certa. Usar nos sprints de transformação, nos 21 dias. Não toda hora. De jeito nenhum toda hora. De jeito nenhum como personagem permanente. Jamais. O corpo vai cobrar. Seja com a saúde física, seja com a saúde mental. O corpo vai cobrar o arquétipo do kamikaze. E de todos os arquétipos, o bruto, o mestre dos magos, o brother e o kamikaze, o que o corpo cobra mais é o do kamikaze. Porque o nível de cortisol é altíssimo. Você começa a sentir todo tipo de inflamação. Seu corpo inflama. Suas costas doem, seus joelhos doem. Seu sistema renal começa a falhar porque você não vai ao banheiro. Pois é, bicho, é isso mesmo. Então segura aí, porque existe saída sim, viu? Eu estou só terminando a história desse aluno meu para eu começar a entregar essa transformação para vocês. Tá certo? Então, no final das contas, o meu diagnóstico o que foi que eu disse para ele? Eu disse assim, ó, não é sobre o outro cara. Não se trata do outro chefe. Se trata de você normalizando a sua desgraça. Então, na hora que você acha que você está vivendo normal, o outro cara se fode na sua cabeça. Ele é um fudido, ele é um bosta. Só que ele não é um bosta. Inclusive, ele está vivendo e carregando a própria cruz. Porque não está fácil para ele. Inclusive, um dos protocolos que eu dei 2 protocolos de mentoria para ele cumprir. O primeiro foi no outro dia chegar no RH
e dizer: eu não posso trabalhar assim. Esse foi um desafio que eu chamo de protocolo de mentoria. Eu disse: você tem que chegar no RH amanhã e dizer: eu não posso trabalhar assim. E eu ainda disse, e ele não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar. Primeiro que ele é brabo demais. Ele é muito brabo. Nenhuma empresa em sã consciência vai perder um funcionário como ele, porque ele entrega muito. Segundo, que honestamente, se ele fosse demitido por causa disso, o primeiro cara que ia ter nas costas largas dele era eu. Minha empresa de consultoria está em 15 estados hoje, 3 países. Ele jamais ficaria desempregado. Um único dia, eu garanto que ele não ficaria. Peguei uma infecção bacteriana, indo no hospital tomar remédio todo dia. Olha aí, bicho. O kamikaze, ele só se fode, velho. Ele só se fode. Por isso te disse para assistir essa live do chefe Marcelo, Gustavo. Eu tô assistindo isso. De você. Ó, ainda tem, eles são conhecidos. Ó. O Berg indicou aí. Ó. Valeu, Berg. Muito legal, cara. Berg já foi meu aluno. Então, e aí eu mostrei para ele, eu diagnostiquei e mostrei assim, cara, não é sobre o outro, é sobre você. É sobre como você normaliza a sua desgraça. Então, como sua desgraça é normal, você não vê o outro desgraçado, aí você acha que o outro é um desgraçado. Porque ele não vive a mesma coisa. Boa noite, Andrezão, beleza, cara? Seja bem-vindo mais uma vez. Massa, Gustavo. Muito bom, acaba bom, viu? Então, o que ele achava que era um dilema moral, na verdade, ele estava colocando a vida dele em troca de uma empresa sem estrutura. Isso não estava equilibrado. Certo? E existia um risco real de morte. É uma trombose. Risco real de morte. Infecção bacteriana, risco real de morte. Certo? Então não existe dilema moral. A saúde ela não é negociável. Nenhuma delas. Certo? Saúde mental não é negociável. Agora, o problema é quem começa a confundir saúde mental com deixar de ser brabo. Meu amigo, chefe é brabo. Chefe é foda. Chefe entrega pra caralho. É porque vocês confundem entrega com esforço. Vocês acham que o dono vê é o esforço. Então vocês se esforçam. É isso que o kamikaze faz. Ele chega e fala: é meu, bora, joga pra mim. Quem vai resolver sou eu. Aí pega. O que acontece? Acontece o comprometimento. O senso de urgência. Aí vocês começam muita coisa. Eu vou já falar sobre isso também, que é o SDC. Esponja, comprometimento, disciplina e consistência. Aí vocês se comprometem com começar tudo. Por quê? Kamikaze na veia. Sou foda. Pode jogar. Só que vocês não terminam nada. Aí fica aquela bola de neve gigante. E vocês acumulando trampo. E aí tendo que pagar como? Porque tem que pagar a promessa. Pagando com hora. Aí quando vocês pagam com hora, o que é que acontece? O corpo cobra. É assim, velho. É assim. O corpo cobra. E o corpo cobra de tantas formas diferentes, porque esse cortisol descarregado no seu corpo diariamente e assim, violentamente, como é com um cozinheiro nesse estado do kamikaze, ele cobra. Olha o Azê aí, ó. Azê é um cozinheirão brabo. Eu passei também por uma situação assim. Fiz em menos de 2 anos uma cirurgia de hérnia umbilical. Na primeira fiquei entubado e 11 dias sem alimentação, só água e soro glicosado. Mas aprendi na dor. Que bom que aprendeu, né, meu amigo? Que bom que aprendeu. Se já existisse a mentoria espartana, talvez tivesse aprendido no amor. Porque a gente só aprende de 2 formas. Ou aprende no amor ou aprende na dor. Então, que bom que pelo menos você aprendeu. Que pena que você precisou passar por isso, mas que bom que você aprendeu. Você podia ter visto, viu, Azê, essa... Não sei como é que estava a sua cabeça, né? Eu sei o que você anda passando.
Mas essa mentoria eu nem subi na... Só foram 2 atendimentos, o dele e o de Iago. Aí eu nem subi na comunidade. Talvez até eu suba. Depois de hoje, talvez eu suba. Chefe, já tive um início de AVC. Depois disso, fiquei com medo. Cara. E tem que ficar mesmo. Tem que ficar mesmo. Só que você não pode ter medo de deixar de ser brabo. Você não pode ter medo de deixar de entregar. O que você precisa entender, e vocês todos precisam entender, é que ocupar funções de chefia exige entrega de chefia. Então vocês não podem confundir, e esse é o mimimi da parada. A galera confunde isso, confunde que, não, vou preservar minha saúde mental, então não vou mais fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, porra, existe um protocolo, velho. Existe um protocolo. Existe o SDC, existe o MEV, que é a menor entrega viável, existe a matriz de Eisenhower para você determinar o que é MEV e o que é que não é MEV. Existe um protocolo para isso, ferramentas reais, pô, reais, ferramentas reais que você usa no dia a dia, certo? Para entregar o que precisa entregar, continuar entregando resultado e blindar seu corpo e sua mente e sua saúde. Não adianta. Cozinha é isso, velho. Cozinha é pressão. A gente lida com o binômio tempo-temperatura. Prato tem tempo para sair. Buffet tem tempo para ser entregue. E não adianta romantizar isso. Não, saúde mental. Saúde mental não quer dizer que você não tenha que entregar. Saúde mental quer dizer que você tenha protocolos para entregar e manter sua saúde. Porque se você deixar de entregar, qual é o sentido de ter você dentro da cozinha? Certo? E é isso que vocês precisam entender. E virar a chave do esforço para a entrega. Aí, para vocês virar a chave do esforço para a entrega, a primeira coisa que vocês precisam fazer é entender o que é entregar e falar a linguagem do dono. O que é que ele quer que você entregue? Ele não quer hora, velho. Ele quer dinheiro. O dono não quer hora. Eu tenho mentorias hoje que eu ganho o salário de um chefe por uma mentoria de 4 horas. 4 horas. E que eu entrego o resultado pra caralho. E o cara me paga como se fosse um CLT. Chefão. Pá. Ganho numa mentoria. A entrega é inevitável, mas temos que saber usar os gatilhos. Blindando sempre o que acontece e saber que na hora da pressão, sabedoria, calma e bravo com feroz. É isso. Concordo, Azê, concordo com você. E a entrega sendo feita. Aí com a entrega sendo feita e você conseguindo blindar a sua cabeça, você vai longe. Certo? Então como é que você faz isso sem pagar com hora? Como é que você faz isso trabalhando seu horário? E como é que você transforma essas horas extras em algo com propósito? Aí vem a paradinha, né, que é desmontando, que são as saídas concretas. Tá? Vamos abandonar essa coisa de status de guerreiro. Não, você não é status. Sabe o que é guerreiro? Vou te falar o que é guerreiro. Guerreiro é você fazer um sprint de transformação de 21 dias, aí depois você retrair para respirar, entregar um MEV, e quando abrir a porta da sua geladeira, tá cheio de comida, velho. Cheio de comida. Guerreiro é você fazer o que você tem que fazer a entrega que você tem que fazer, e conseguir brincar com sua filha, com seu filho. Dar atenção para sua esposa, para o seu marido. Viver uma vida de família, dedicada inclusive à família, focado na família. Eu já falei família? Então assim, isso é ser guerreiro, velho. É fazer a entrega que você tem que fazer e não ter um burnout por causa disso. É fazer a entrega que você tem que fazer e não ganhar um trombo por causa disso. É fazer a entrega que você tem que fazer e ser reconhecido e respeitado. Ganhar autoridade. Receber aumentos. Certo? Poder estar com os seus parentes mais amados em situações difíceis. Dedicar esse tempo para eles. Cuidar da sua esposa quando ela deixa uma faca cair no pé dela.
Aí você larga tudo e vem, e isso não abala a sua autoridade, não abala o respeito que as pessoas têm por você, muito pelo contrário, aumenta a admiração, sabe? Porque você está com a sua família, cuidando da sua família. Você pode fazer isso, por quê? Porque você gerou transformação. Então, assim, se tudo começou com uma trombose, fico mais tempo na casa do que com minha esposa. E às vezes a gente fica, mas tem tempo, é isso que eu vou mostrar para vocês. O sprint de transformação é isso. Tem que ter propósito. Esse tempo que você fica lá tem que ter propósito, Gustavo. Tem que ter propósito. Se não tiver propósito, não adianta. Você só está ficando mais tempo, e tempo não vai resolver o problema, porque não está gerando dinheiro. Por isso você está lá ainda. E isso nunca acaba. Nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. É equilíbrio. Equilíbrio com a consciência de que você tem que fazer a entrega. Não é equilíbrio forçado. É dizer assim, agora eu vou... Amanhã eu vou chegar lá e vou dizer assim... Tchá. Não. Não. É você criar as condições de você parar de fazer essas 3, 4 horas extras que você está fazendo. E aí existe protocolo para isso. E eu estou falando sobre eles. O que acontece? Então, o que é que vem acima de tudo? A sua saúde. Acima de tudo vem a sua saúde. Eu costumo dizer que primeiro você bota o cinto em você, para depois você botar o cinto em outra pessoa. Isso é verdade, inclusive, em acidente aéreo. Eu sei que vai todo mundo morrer, mas primeiro o cinto em mim, depois o cinto do cara do meu lado, que não está conseguindo colocar. Isso vale financeiramente, isso vale emocionalmente, isso vale profissionalmente. E uma das coisas até que o kamikaze faz, ele se prejudica para não prejudicar o outro. Então o cara não está entregando, aí o que é que ele faz? Eu faço essa porra. Deixa ele embora, eu faço. Aí ele vai e faz o trabalho do cara. O trabalho do cara é visto, porque o kamikaze fez a entrega, então o trabalho do cara é visto, e o trabalho do kamikaze não é visto, porque enquanto ele devia estar fazendo o trabalho dele, ele está fazendo do outro. Aí tá lá, você nessa vibe, botando o cinto nos outros, sem o cinto, sem o seu cinto. Então saúde acima de tudo, meu amigo. Saúde acima de tudo. Certo? E a gente, Gustavo, aproveitando que você está tão eloquente aqui no chat, vamos ter uma conversa, cara. Viu? Eu quero te ajudar. Eu não estou falando de mentoria, não. Estou falando, vamos conversar. Vamos ter uma conversa, eu falo com você. Eu vou anotar aqui seu usuário para eu falar com você depois, se a gente marcar uma hora para a gente conversar. Eu estou vendo que você está precisando de ajuda e eu vou te ajudar. Eu, Gustavo Barbosa. Aí, pronto. Anotei aqui. Fala, Sofia, seja bem-vinda, minha filha. Essa é uma aluna atravessada minha, assim. É de marketing. Agora vendas, né, filha? Agora vendas. Então, se você precisa ter uma conversa com o RH da sua empresa, que bom, minha filha, que bom. Estou muito feliz por você, viu? Se você precisa conversar com o RH da sua empresa, conversar com seus superiores, você precisa fazer esse confronto. Então, Gustavo, existe uma forma de fazer isso. E todos aqui, tá, gente? É porque Gustavo está mais aqui conversando comigo, então acabei direcionando aqui para ele. Mas todos vocês, se vocês precisam conversar com a empresa, conversem, gerem esse confronto. E se não tá bom, se preparem. O caso do Andrew lá, que eu falei para vocês mais cedo, é o caso que eu rodei o robozinho dele, e que em meia hora ele estava fazendo entrevista. Ele tá na merda na empresa que ele tá trabalhando. E ele já gerou muito resultado para essa empresa. Pra vocês terem uma ideia, no começo da mentoria, ele fez trabalho de gerar 528 mil reais de economia para a empresa dele. Então um cara brabo demais, mas a empresa tá lidando com ele como se ele fosse qualquer um, e isso tá matando ele aos poucos. Certo? E ele agora sim, ele tá fazendo a entrega exigida. Ele tá se matando. E aí, a gente botou ele para fora? Não, Andrew, você não vai sair não. Você vai segurar as pontas aí, a gente vai rodar o robô, você vai fazer a entrevista, qualificar uma boa vaga dentro do perfil de trabalho que você quer,
e a gente vai tirar você daí. Mas não é assim. E pronto, é isso que nós estamos trabalhando. Rodamos o robô, vieram as 20 vagas, aí ele pegou essas 20 vagas, ele começou a ligar, e com meia hora já estava com a primeira entrevista marcada para logo em seguida. E ainda não voltou para me dizer o que foi que aconteceu. Então não tenho nem como falar para vocês se deu certo, se não deu certo, porque eu não sei. Eu não sei. Certo? Então a primeira coisa é ter limites claros. E se for relacionado à saúde, esses limites têm que estar muito claros mesmo. Pronto, com infecção bacteriana. Eu estou com infecção bacteriana. Eu preciso comunicar que estou com infecção bacteriana. E preciso dizer quais são os meus limites. Isso precisa ser feito de uma forma muito profissional. Não pode ser algo que denote que você não vai fazer as entregas de chefe que você precisa fazer. Porque você continua chefe, continua recebendo como chefe e tem que entregar como chefe. Então existe o MEV, que é a menor entrega viável, que essas entregas você não pode deixar de fazer. E existem os sprints de transformação, onde você vai fazer o que você está fazendo num período determinado de tempo, com metas e KPIs definidos. Na hora que entregar, você vai gerar um respiro. Agora parou. Não vou mais entregar essa quantidade exorbitante de horas, porque não é o caso. Agora eu vou dar uma respirada, vou ver esse processo que eu acabei de implantar maturar, vou corrigir pontualmente aqui e acolá, fazer ele rodar, escrever esse processo, passar para a brigada de treinamento, botar todo mundo para assinar, todo mundo vai se comprometer, é um termo de ciência de comprometimento, tem lá na mentoria todas essas ferramentas, e aí você assinou o termo de comprometimento, vai para frente. Respirou, deu ali 20, 30 dias, faz outro sprint de transformação, faz exatamente essa rotina que você está fazendo por mais 21 dias, para implantar um outro processo. Então não é coisa de doidinho, não é coisa maluquete. Existe uma inteligência por trás. Você vai ter esta postura que você tem dentro de 21 dias para fazer uma entrega foda, entregar um processo implantado, fazer uma transformação, virar uma chave, e aí você respira. E a empresa tem que aceitar, porque nós estamos falando da sua saúde, meu amigo. E se essa empresa não aceitar, o seu lugar não é aí. Não é aí. A laranjada não é minha. Ou a gente resolve isso como time, dono, gerente, cozinheiros, auxiliares, chefe, todo mundo, ou então não é meu lugar. Não é meu lugar. Uma forma, eu digo muito assim, o cara chega para mim, chefe, como é que eu sei se eu quero ser chefe da minha empresa? Eu disse, olha para o chefe da sua empresa, veja como ele está trabalhando. Aí faça a seguinte pergunta, eu quero ser esse cara? Aí quando você já é o chefe, isso funciona? Funciona. Veja o gerente, veja o dono. Veja o que eles estão fazendo. Você quer ser esse cara? Ah, quero porque está ganhando dinheiro demais. Está ganhando dinheiro demais, mas grita o povo. Está ganhando dinheiro demais, mas é tóxico. Está ganhando dinheiro demais, mas gera sobrecarga e rentabiliza em cima de mão de obra ao invés de rentabilizar em cima do produto? Então, peraí. Ah, não quero mais ser esse cara. Eu quero ganhar dinheiro, mas não quero fazer nada disso. E então, o seu lugar não é aí. Porque você não quer ser assim com a sua time. Você não quer ser assim com a sua equipe. Se você quiser, aí você está entrando no outro arquétipo, que é o Bruto. O Bruto é um personagem difícil também. Nível de cortisol muito alto também. Todos eles são, porque em algum momento o personagem se volta contra você. E o kamikaze, ele é o que se volta mais rápido. E é por isso que vocês estão desse jeito. O maior problema do kamikaze, se comunicar com quem não deve. Se comunicar com quem não deve. Porque você não vai aprender nada, absolutamente nada, sobre você e sobre estar solitário no lugar que você está com a sua brigada. Reclamar da empresa, reclamar do patrão, reclamar do gerente, reclamar dos processos, reclamar da estrutura. Você não vai aprender nada com a sua galera. Ele não tem nada para lhe ajudar, muito pelo contrário, você está deixando de ancorar a sua autoridade.
Entenderam? Então, chefe, e onde é que eu vou conversar? Como é que eu vou conseguir falar com alguém? Como é que eu vou conseguir me comunicar? Como é que eu vou conseguir desabafar? Como é que eu vou cuidar da minha saúde mental? Quem é que pode me ajudar? Seus pares. As únicas pessoas que podem lhe ajudar são seus pares. As únicas pessoas que vão entender esse lugar solitário que você vive são seus pares. Então, vocês precisam conversar com chefes de cozinha. E ó, eu tô falando de chefes de cozinha, eu não tô falando de subchefe, não. Vocês precisam conversar com outros chefes de cozinha. Então, galera, a gente tem, inclusive, a mentoria também serve para isso. Vocês acabam se encontrando com outros chefes de cozinha lá e acabam descobrindo que vocês não estão sós mesmo, que todo mundo vive o mesmo tipo de situação, um negócio absurdo. Então, cara, essa solidão, ela não se encerra na sua brigada, porque a sua brigada não tem como lhe ajudar. Você pode ser amigo da sua brigada, não dá nada. Você pode sair para tomar uma, não dá nada. Mas não compartilhe esse tipo de coisa com a sua brigada. Não compartilhe. Se você compartilhar, você vai estar dando um tiro no pé a nível de autoridade, certo? E além disso, além dessa questão de nível de autoridade, vocês vão estar escutando o que não devem. Homem, você é muito besta. Esse homem é muito besta. Esse homem fica nessa, Conversam. Tu é um babão. E isso vai fomentando uma frustração, uma insatisfação, e juntando com esse cortisol e aumentando mais ainda a sua doença. Então, vocês precisam entender definitivamente que vocês precisam ter rede de relacionamento com outros chefes. E essa é uma das formas também de abandonar o kamikaze. Porque na hora que vocês estão conversando entre chefes e compartilhando suas experiências e vivendo juntos isso, muitas vezes você consegue se deparar com um cara que conseguiu resolver o BO. Você assim, porra, tu faz assim, pô. Eu já tentei. Tentou? Como é que você tentou? Diga aí pra mim aí quando você conta. Não, pô, não é assim não, é assim. Ah, rapaz, pode crer, eu não tentei isso mesmo não. E aí você vai e consegue tentar fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Eu costumo dizer que esse é o tempo que a mentoria economiza na sua vida. Porque eu já bati essas cabeças. Eu já vivi isso tudo. Então, como eu já vivi isso tudo, eu consigo ajudar vocês nesse momento. Inclusive dar bronca, sabe? Outro dia tinha uma aluna minha que chegou lá reclamando dos horários. Eu disse, quem é você? Eu não lhe conheço não. Porque antes de sair para as férias, você estava virada num giraia, trabalhando forte, ganhou aumento. Você foi reconhecida pela empresa, ganhou um aumento. Aí agora você chega e tá com essa vibe todinha, porque uma outra menina que era para ser gerente e não conseguiu passar no teste e ficou como supervisora de atendimento, tá enchendo sua cabeça, ela tá com dor de corno. Acordou. E a gente tá falando de 3 semanas depois, ela já vai receber outro aumento. Então na hora que você tá trocando ideia com o seu time, você tá se fudendo. Não troque. Troque com seus pares. Pessoas que estão vivendo a mesma situação que você, a mesma solidão que você. Esse é um protocolo foda para abandonar o kamikaze. Então nós já vimos saúde acima de tudo, sprints de transformação, rede entre chefes, rede de relacionamento, vocabulário. Meu irmão, para você conseguir abandonar o kamikaze, você precisa criar vocabulário. Vocabulário de quê? Meu irmão, de tudo. Inclusive eu digo que é a esponja, né? No SDC, o vocabulário é a esponja. Então, o que é a esponja? A esponja é você aprender o máximo que você pode antes de virar chefe. Mas depois que você é chefe, você também continua aprendendo. Minha maior dificuldade é o vocabulário. É isso.
Reservado às devidas proporções, eu entendo perfeitamente você, Sofia, porque é verdade, é isso mesmo. Então você precisa de vocabulário e processo. Você precisa gerar resultado. E você precisa ter gerado resultado para criar um vocabulário. Porque se você não gerou resultado, aquele vocabulário que você tem não está validado. Mas quando você gera resultado, aí sim você valida aquele vocabulário que você tem. E aí você tem um vocabulário, vamos para o próximo. Então você precisa ter vivido, você precisa ter vocabulário para conflitos, vocabulário para confrontos, vocabulário gastronômico, soluções gastronômicas, vocabulário de custos, vocabulário de rentabilidade, vocabulário de processo, vocabulário de mise en place, que acelera a saída de pratos. Então vocês precisam de vocabulário. E eu costumo dizer que o único vocabulário que, apesar de eu criar no atendimento individual, lá na mentoria, eu já desejo que o meu aluno, o aluno que chega até mim, já tenha, é o gastronômico. Eu costumo dizer que gastronomia é condição. Você tem que entender de gastronomia para poder chegar na mentoria espartana. Porque eu tenho muito pouco tempo para lhe ajudar gastronomicamente. Eu não vou... Consigo, inclusive acabei de fazer um cardápio lá com o Iago. Mas o foco da mentoria espartana não é esse, é carreira, é performance, é alto rendimento. Então se você chega com o vocabulário gastronômico, você já acelera. Então a mentoria espartana, ela é muito melhor para você do que se você chega sem o vocabulário gastronômico. Mas eu acolho, eu recebo e eu ajudo. Mas eu tenho muito mais para passar a nível de crescimento, de lidar com configuração mental, com nível de execução, com liderança, com custo, com rentabilidade, com inteligência artificial, certo? Então essa é a grande especialidade da mentoria espartana. Mas eu ajudo no vocabulário gastronômico, eu ajudo. Acabei de fazer um cardápio com o Iago, como eu falei, mas não é o foco da gente lá. Então eu costumo dizer que gastronomia é condição, você tem que chegar gastronomicamente pronto, certo? Ou seja, você já tem que ter sido uma grande esponja nisso aí, porque isso vai acelerar a sua curva de aprendizado, tá? Agora, na hora que você chega sem gastronomia, isso atrasa um pouco sua curva de aprendizado. Vai demorar um pouco mais, mas não quer dizer que você não vai performar. Só quer dizer que você vai demorar um pouco mais. E você tem que controlar uma coisa muito séria, que é uma tendência muito ruim hoje, que é a tendência de querer tudo muito rápido. A gente vive num mundo onde a gente tem resposta para tudo e muito rápido. E você sabendo usar a inteligência artificial minimamente e sabendo conduzir a própria inteligência para não lhe dar respostas erradas, você tem resposta para tudo muito rápido. Então isso causa ansiedade quando a gente não consegue performar. A Zé que está falando aqui comigo foi tomado por uma grande ansiedade em relação às fichas técnicas. Mas a gente conseguiu resolver. Ele desenvolveu o talento, a habilidade necessária para fazer as fichas técnicas. Mas ele teve muita dificuldade e isso gerou uma ansiedade muito grande nele. Mas a gente teve um dia de fazer 6 ligações. Eu digo, bora meu amigo, entra aí. Bora lá. Você vai sair daqui hoje sabendo. Certo? Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. A liderança anda muitas das vezes sozinha, mas isso não é eterno. Quando você fundamenta a sua liderança, um grupo, ou melhor, a mentoria espartana lá, você não anda sozinho, compartilhamos conhecimento. Exatamente, a gente compartilha, é o que eu chamo de crescimento infinito. Porque o conhecimento não vem só de mim. A gente compartilha esse conhecimento. Medo sempre tereis entre nós, principalmente na cozinha, mas liderança espartana é diferente. É isso aí. Esses meus alunos estão botando para torar, meu amigo. É isso mesmo, Azei. Então a gente precisa controlar essa ansiedade. Essa é a pior tendência dos dias atuais, que é essa ansiedade de que seja tudo muito rápido. Vou dar uma informação para vocês aqui, que eu preciso que vocês entendam, e quando vocês entenderem isso, tem que diminuir a ansiedade de vocês. Não é possível que não diminua, porque é um fato. Uma carreira leva 12 anos para maturar. Você pode, claro, com a ajuda de um mentor, de uma faculdade, ou de muita coisa, você pode
encurtar sua curva de aprendizado, e esses 12 anos virar 9, virar 8, mas não é rápido, cara. Não adianta. Você não entrou no restaurante hoje e amanhã você é chefe, não. E você não entrou chefe no restaurante e amanhã você tem autoridade, não. Você tem que construir isso no tempo. Construir com a brigada, ancorar sua autoridade com o dono, com o gerente. Isso leva tempo. Precisa de uma construção de acertos. E o pior de tudo é que você constrói acertos, passa 1 ano, 2 construindo acertos, aí você faz uma cagada gigante. Aí nessa cagada gigante você perde 1 ano e meio dos 2 que você construiu. Aí começa a construir tudo de novo. Você perdeu 1 ano e meio de 2. Sua autoridade foi lá para a casa do chapéu, lá para baixo. E aí você começa a construir tudo de novo. Isso leva tempo. Certo? Então essa é a tendência péssima dos dias de hoje. Achar que tudo é amanhã. Tudo é amanhã. Por quê? Porque a gente tem resposta muito rápida para tudo. Só que eu vou contar uma novidade para vocês. Sua equipe pensa do mesmo jeito. Então quando sua equipe lhe demanda e você não dá uma resposta rápida, gera ansiedade neles. Aí se você está ansioso com a sua performance e desempenho para virar um puta de um chefe e você gera ansiedade no seu time, você não consegue passar, não consegue evoluir na criação dessa autoridade, desse respeito, e continua kamikaze. Então, essa tendência precisa ser abandonada. Certo? E é uma tendência realmente muito ruim. Essa ansiedade que você gera por querer tudo muito rápido, isso precisa ser abstraído. Está na hora de vocês entenderem que esse é um processo lento e doloroso. E é a sua resiliência e consistência que vai fazer você chegar lá. E aí entra as outras fases dos nossos pilares fundamentais do crescimento. Então, se você já é esponja, se você é kamikaze, você já tem comprometimento. Você já começa as coisas, você não procrastina, você chama para os peitos. Mas você tem que saber terminar, então tem que ter firmeza de propósito. Você tem que saber que você tem que terminar. Inclusive, você não pode começar algo sem a estrutura necessária para terminar e estando com várias missões inacabadas, senão você vai gerar essa bola de neve eterna que eu falei no começo da live. E por fim, você tem que ter atenção ao detalhe. Porque muitos de vocês confundem entrega com esforço. E aí vocês não sabem o que é atenção ao detalhe. A rasgueiragem toma de conta. Vocês entregam de qualquer jeito. Por quê? Porque começaram muito e não terminam nada. Começaram por quê? Porque querem dar respostas rápidas. Porque a ansiedade faz com que vocês pensem que essa é a forma correta de fazer as coisas. Sem ter terminado, sem criar as bases de uma outra coisa que vocês começaram também. Vou contar uma história. Eu trabalhei num restaurante. Não fiquei lá muito tempo, não. A promessa do restaurante era virar Michelin. Então eu comecei a trabalhar para o restaurante virar Michelin. E o pessoal queria muito virar Michelin. Pelo menos assim eles diziam que queriam, os donos do restaurante. E eu fiz uma proposta. Eu disse, o ano que vem a gente vai submeter o restaurante para o Michelin. Primeiro a gente vai treinar essa equipe com um cardápio básico, para eles entenderem como é que funciona caldos, fundos e molhos, cortes, limpeza de carne, tudo isso. E a gente vai... De básico não tinha nada, tá? Era uma cozinha muito foda já. Mas a ideia era fazer com que com que a minha brigada treinasse na execução. Para que quando eu chegasse num momento de passar para eles o que eu queria, na hora da gente executar um cardápio muito mais complicado, mais cheio de elementos, muito mais fresco, sem muitos elementos congelados, muita produção do dia, muita coisa descartada no final do dia. E isso precisava de uma gestão constante e muito foda de tudo isso. Na hora que eles tivessem treinados nisso aí, eles iam conseguir fazer essa entrega. Então, existe um processo para tudo. Existe um processo para vocês também. Não adianta vocês quererem fazer uma entrega que não tem uma base muito bem alicerçada. Vai dar BO. Não tenho dúvidas que vai dar BO. Certo? Então, primeiro vocês precisam ser esponjas. Depois vocês precisam ter comprometimento. Começar. Senso de urgência.
Não procrastinar. Isso vocês são especialistas, mas não do jeito certo, porque às vezes vocês pegam missões que vocês não podem fazer, não podem executar. Depois vocês vêm com a disciplina, que diz respeito ao senso de propósito. Terminar as missões, matar as missões, fazer as entregas. E prestem atenção, eu não estou falando de esforço. Vocês todos são esforçados, e se existe um kamikaze aqui, ele é o mais esforçado de todos. Mas esforço não traz respeito. Esforço não traz autoridade. O que traz autoridade é dinheiro, é entrega, é resultado, é falar a língua do dono, é rentabilidade, é custo baixo, é eficiência técnica, é prato rápido. Marcelo, o meu lixo já está sendo pesado, estou treinando a equipe, o processo já foi implantado. Esse homem é demais, meu. Esse homem é demais. Muito bem, Azer, muito bem. Agora a gente vai ter o que analisar na mentoria, né? E por fim, atenção ao detalhe. Entregar rápido não é suficiente. Hoje eu tive uma discussão, porque vieram me dizer que a cozinheira mais rasgueiragem de um restaurante, que eu dou consultoria, ela era a melhor cozinheira desse restaurante. Vieram me falar este negócio. Eu disse assim, rapaz, mas por quê? Tá baseado em quê, hein? Os caras não, tá baseado porque ela entrega. Ela entrega não, pô. Não entrega. Isso aqui ela entregou como? Insosso. Isso aqui ela entregou como? Frio. Isso aqui ela entregou como? Insosso. Isso aqui ela entregou como? Ácido. Isso aqui ela entregou como? Não entrega. Isso não é entrega. Isso é uma entrega que afasta seu cliente, afasta sua venda, que gera retrabalho porque você precisa fiscalizar e mandar refazer. Isso não é entrega. Não existe entrega nisso. Então ela entrega 0 e vocês estão analisando que ela entrega, está errado. Então consistência, que diz respeito à atenção ao detalhe, é a entrega do jeito certo. Então se vocês seguirem esses pilares, entregar do jeito certo é entregar com saúde. Entregar do jeito certo é não normalizar a desgraça. Entregar do jeito certo é ter sido a esponja. Chegou o Edinho aí, ó. Assim que eu desligar, nós vamos conversar, viu, Edinho? Comprometimento, disciplina, certo? Velocidade, brabeza. Tudo isso é importante. Velocidade, inclusive, é uma virtude grande de um cozinheiro. Mas a pressa é inimiga da perfeição. Então, o kamikaze, ele confunde as duas coisas. O kamikaze, ele confunde esforço com entrega. E aí ele desgraça tudo, certo? Ser brabo é condição. Mas normalizar a escolha, ou normalizar a desgraça, é uma escolha. E você não precisa fazer essa escolha. Certo? Então, pessoal, se vocês se identificaram com o arquétipo do kamikaze hoje nessa live, existe saída para isso, pô. Existe saída, e existe saída antes de que ele lhe destrua. Porque destrói. Todos os arquétipos em algum momento destroem você, mas o kamikaze é o pior de todos. O kamikaze é o mais comum, é o que confunde mais sua cabeça. Você acha que está sendo fodão e você está se destruindo, ficando doente. E nesse caso do meu aluno, que eu contei no começo da live, arriscando a própria vida. Certo? Então, se você acredita que está no momento de sair disso, de sair desse botão de autodestruição, e quiser ajuda para compreender melhor esses protocolos, saber como aplicar, ver o protocolo inteiro, porque aqui eu coloquei ele, apesar de estar bem completo, ele não está aberto. E na mentoria espartana eu abro isso. E entrego ferramentas templates, ferramentas para você usar lápis e papel e caneta e borracha. Não é coisa de cabeça não. Coisa real mesmo, palpável. Como a Zenildo está falando aí, como, por exemplo, controle de lixo.
eu entrego isso. Então, se vocês estão prontos para isso, estou aqui. Estou pronto, vai no privado, fala comigo. Hoje eu vou falar com o Gustavo Barbosa. Tá precisando de muito minha ajuda. E eu vou ajudar vocês, cara. Eu vou ajudar vocês. E eu vou ajudar de qualquer jeito, vocês virando meus alunos ou não. É o que eu faço aqui toda segunda-feira, inclusive. Agora eu preciso dar um aviso. E é muito importante esse aviso. Em novembro, eu vou aumentar o preço da minha live. Ou da minha live, ou da minha mentoria. Certo? Então hoje o custo da minha mentoria é R$125 por mês. Ele vai para R$210. Então hoje em um ano a minha mentoria dá R$1.500, vai para R$2.520. Vou aumentar R$1.000,20 na minha mentoria. Então a hora de vocês entrarem é agora, até o dia 1º de novembro. E aí vocês vão ter acesso a tudo isso que eu falo sempre aqui. Tá certo? E nós estamos no último mês, como eu falei no início da live. Nós estamos no último mês. Então, no último mês desse ano, né? São 12 meses. E eu estou na live 45. Então, live 46, 47, 48. A live 48 vai ser bombástica. Certo? Eu vou, inclusive, liberar o tema da live 48 na próxima live, na live 46. E eu vou mostrar para vocês uma novidade muito legal. Certo? Um novo tipo de acesso a mim, que vocês ainda não têm, tá certo? E vai ser muito bacana. Então, façam planos para participar daqui a três segundas-feiras da live número 48, a última live do ano, a live que vai fechar um ano de live, certo? Não é a última live do ano não, tá? É a última live desses 12 meses, que eu comecei em outubro. Ah, eu não vou acabar até o final do ano não, vai ter muita live ainda nessa brincadeira, no ano 2025. Tá certo? Então é isso. Então temos um aviso e uma novidade. O aviso, mais uma vez, 1º de novembro, o valor da live vai aumentar de R$125 para R$210 mensais. Tá bom? Em 12 meses, ou seja, de R$1.500 para R$2.520. E esse é o aviso. E o convite é que na live 48 eu vou lançar algo muito bacana para vocês. Então, 45 hoje, 46, 47, daqui a 3 segundas-feiras vai ter uma nova novidade muito doida. Beleza? Um novo acesso a mim. Tá certo? Vamos embora. Vamos para frente. Muito obrigado por hoje. Estou super feliz. Hoje eu consegui quase bater o horário. Passou muito pouco das 8 horas, né? E aí vamos lá. Segunda-feira que vem a gente se vê. Estou muito feliz. Muito obrigado pela audiência de vocês hoje. Espero ter ajudado de alguma forma. E o Gustavo, ainda vou entrar em contato com ele hoje se brincar. Beleza? Abração, galera. Até segunda-feira que vem. Com a live número 46.